Amados irmãos, graça e paz. Quero aproveitar que você está em pé para a gente ler Salmo 139. Abra a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139, apenas dos versículos 1 a 6 e os versículos 23 e 24, e o texto diz assim. Se puder colocar os slides, já vá adiantando aí. Salmo 139, o texto diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Versículos 23 e 24, o texto diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu gostaria de convidá-lo a que lêssemos juntos esses dois versículos, toda a igreja, 23 e 24. O texto diz, vamos lá: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Curva sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra lida. E eu clamo, Deus, no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito a ilumine em nossos corações. Deus eterno, Pai poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Também queremos pedir, Deus, que o teu Santo Espírito possa derrubar, fazer cair por terra toda e qualquer seta do inimigo, no sentido de tentar impedir a compreensão da tua palavra, e que haja produtividade espiritual e vida neste lugar. Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, oramos no nome de Jesus. A igreja diz: poder sentar, queridos. Pessoal do som, tem um hammer. Meus irmãos, Salmo 139 é um salmo que fala sobre Deus em sua onisciência, onipresença e onipotência. Se você deixou o seu texto bíblico aberto, eu gostaria que você observasse o texto dos versículos 1 a 6. É a onisciência de Deus que está em jogo. Deus sabe tudo sobre nossas vidas. A onipresença está marcada a partir do versículo 7 até o versículo 12. A onipotência, um Deus poderoso que pode tudo por nós, está marcado nos versículos 13 até 24. Ele é um salmo bem dividido, ele é um salmo bem equilibrado. Só que, irmãos, eu não vou falar sobre o Salmo 139. Eu vou falar a partir do Salmo 139. Se você percebeu, os versículos que nós lemos, dos versículos 1 a 6, aí mostra a onisciência de Deus, um Deus que sabe tudo sobre nós. Sabe o que nós fazemos, Ele sabe o que nós pensamos, e Ele sabe o que nós dizemos, até mesmo sem ter falado absolutamente nada. Foi isso que nós lemos dos versículos 1 a 6. E nos versículos 23 e 24, o salmista Davi, ele pede que Deus mesmo faça uma sondagem do coração dele, permitindo ao Senhor que lhe modifique em aspectos do seu ser, para que ele possa seguir adiante em sua jornada, em sua caminhada, fazendo a vontade do Senhor. Só, irmãos, que esses versículos nos dão autoridade para dizer
que, à medida que nós aprofundamos nosso conhecimento de Deus, esse Deus nos auxilia a compreender mais plenamente quem somos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. É essa frase aí. Eu vou dar um tempo para você das redes sociais, tirar uma foto minha com o dedo levantado. A frase atrás de mim. Certo? Mas a frase é essa. À medida que aprofundamos nosso conhecimento de Deus, Ele nos auxilia a compreender mais plenamente quem somos. Você quer conhecer mais de você mesmo? Você quer conhecer mais dos seus limites? Você quer conhecer mais das suas potencialidades? Conheça o Senhor, que pelo seu Santo Espírito haverá de ajudá-lo a que você conheça a si mesmo de uma forma melhor. Então, irmãos, dentro do espectro da visão dessa igreja, a visão da IEB é ser uma igreja saudável. Você sabe que a visão da igreja é ser uma igreja saudável. Então, ser uma igreja saudável na questão emocional, inclusive. Esse é um dos principais vetores de desenvolvimento e que nós precisamos ter clareza e tratar com cuidado. E a Bíblia se propõe a nos ajudar nesse sentido. Autoconhecimento, irmãos, é fundamental. O conhecimento falado pelos filósofos antigos, na máxima, conhece-te a ti mesmo, é verdade. E conhecer a si mesmo é algo importante para que tenhamos uma vida plena, satisfatória, com muitas aplicações e muitos benefícios. Existem benefícios, irmãos, em conhecermos a nós mesmos, sobretudo naquilo que a palavra fala sobre nós. O benefício da autocompreensão, conhecer a si mesmo, nos ajuda a compreender as nossas próprias emoções, os nossos próprios pensamentos, os nossos comportamentos, e nos possibilita, irmãos, a que nós possamos lidar melhor com essas questões, implicando numa autoaceitação. Autoaceitação, a aceitação de si mesmo, é uma parte importante do autoconhecimento. Por quê? Porque nós podemos reconhecer as nossas qualidades e podemos também reconhecer as nossas falhas. Aceitar-se como você é essencial para a construção de uma autoestima saudável. É importante, irmãos, para o crescimento pessoal. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela lê os nossos pensamentos, nossas intenções, aquilo que faz de divisão entre alma e espírito. Ela conhece a nós de forma profunda e ela revela pontos fracos nossos que precisam ser entendidos, combatidos ou atenuados. E também os nossos pontos fortes que precisam ser entendidos e potencializados. Conhecer-se a si mesmo traz o benefício de melhorar o relacionamento interpessoal. Por quê? Porque quando eu conheço melhor a mim, isso também me abre margem a que eu também conheça melhor o outro. A empatia vai sendo ampliada e isso resulta em bem-estar emocional. O autoconhecimento ajuda a que nós lidemos melhor com o estresse, com a ansiedade, com os desafios emocionais, permitindo que nós possamos desenvolver estratégias eficazes para enfrentar nossas dificuldades emocionais, sobretudo nos dias mais difíceis, nos momentos mais complexos. Hoje nós vamos começar, irmãos, e é uma série, preste bem atenção a isso, é uma série. Hoje nós vamos começar a falar sobre os temperamentos, temperamentos transformados, temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Vamos falar sobre temperamentos, e eu gostaria de falar sobre isso de uma forma simples, de uma forma mais resumida. Não temos como exaurir esse assunto, é só um referencial para nós. Irmãos, eu trouxe aqui uma foto. Essa foto é a foto do meu pai. Meu pai, quando ele estava com 80 anos.
E a minha irmã, uma vez, a minha irmã mais nova, a Ideise, nós somos de uma família de classe média da época de 70, 80, né? Eu e minhas irmãs, em que os filhos tinham o mesmo nome, eu começava com a mesma letra. Lá em casa somos 3, a Idene, a Ide e a Ideise. Graças a Deus, parou por aí, não há mais combinações. Se nascesse alguém, ia ser a Idói. Mas o fato, irmãos, é que minha irmã mais nova, ela entendeu que no meu ser, fisicamente falando, havia semelhanças com meu pai. E ela colocou uma foto minha, justaposta ao do meu pai, postou na sua rede social, em que nós mostrávamos aspectos físicos dessa semelhança. E eu pude perceber, irmãos, inclusive porque eu tratei juntamente com minhas irmãs, dele nos últimos dias de sua vida, percebi também que esses traços não são só de rosto, mas de corpo também. Muito embora eu seja mais alto que meu pai, a estrutura do meu corpo é igual à dele. Eu conheci pelas batatas da perna grossa, né? A gente tem as batatas da perna grossa, tanto eu como ele. Mas, irmãos, essas similaridades, essas semelhanças, elas não só semelhanças físicas, elas são, sobretudo, semelhanças emocionais, o que me permite dizer aos irmãos que eu recebi uma herança, um legado emocional dos meus pais. O meu pai era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, assim como eu sou em tese. Dava um boi para não entrar numa briga, mas se entrasse numa briga, ou era vencedor ou saía morto. Então, a gente tem esse sentido, nós somos parecidos. Somos parecidos no humor. Nós temos um bom humor, irmãos, apesar de sermos sisudos. Eu só ando com minha cara séria, e eu não conheço muito as pessoas. Se fizer isso, ó, tchau, eu não vejo mais ninguém. Então, se você falar comigo, e eu não lhe der um ok, um alô, não sorrir, e se não tiver com óculos, entenda, porque eu não vejo mesmo. Mas a gente é sisudão, a gente é nada gente, é equilíbrio, não somos muito sociáveis. Ele não gostava de sair, era caseiro, eu também não gosto de sair. Somos caseiros, apreciamos muito ficar sozinhos, temos uma visão equilibrada da vida, do mundo. Algumas manias de papai eu consegui ver que continuo. Por exemplo, mania de colecionar coisas. Pude ver essa semana que eu tenho essas manias. Eu não tinha percebido isso, mas de fato eu tenho. Meu pai colecionava ferramentas, meu pai colecionou moedas, meu pai colecionou livros, meu pai colecionou um monte de coisa. E eu pude ver que vou no mesmo sentido. Olha que eu estou colecionando instrumentos musicais, estou colecionando bíblias de estudo, e estou colecionando, ultimamente, eu pude perceber, notei agora, quando estava fazendo isso, que eu estou colecionando rádio. Não tem um lugar lá em casa que não tem um rádio. Irmãos, essa semana eu acho que eu vou pegar os rádios todinho assim, vou fazer uma foto para mostrar até para mim mesmo, para eu ter cuidado. Porque eu tenho uma alegria, penso numa alegria é quando eu ganho um rádio. Mas aí eu vi o gosto pela música, o gosto pela leitura. Meu pai, ele é mais cinéfilo, ele gostava de filmes, eu gosto mais de música. Mas eu pude perceber, irmãos, que eu trago em minha vida aspectos que foram herdados. E o temperamento é justamente o aspecto comportamental que é herdado. O doutor, o escritor Tim LaHaye, nesse Temperamentos Transformados, que é esse livro aqui, que é um best-seller, que é um livro fantástico. Se você não leu, eu aconselho a que você leia. Ele faz a seguinte definição: temperamento é a combinação de características congênitas que subconscientemente afetam o procedimento do indivíduo. Essas características são coordenadas geneticamente com influência da nacionalidade, raça, sexo e outros fatores hereditários. Essas características são transmitidas pelos genes. Ele foi um daqueles que deixou essa teoria mais facilitada para nós, sobretudo no meio cristão. E
a ideia, irmãos, é que nós trazemos características naturais que influenciam a nossa forma de reagir e de comportar em diversas situações. Como nós respondemos aos estímulos, às adversidades, às questões, somos diferenciados nessas respostas, mas o temperamento, a compreensão sobre o temperamento poderá nos ajudar a entender algumas coisas. Por exemplo, no que tange a questão da atividade, existem pessoas que são mais ativas, outras são mais calmas, mais tranquilas, mais contidas. Existem pessoas, por exemplo, em relação ao humor, que são mais propensos à alegria, são mais propensos ao otimismo. Outros são mais propensos a terem um mau humor, a ter um sentimento mais fechado de melancolia. Persistência. Algumas pessoas, para manter uma atividade, se esforçam mais, outras se esforçam menos. Existem aqueles que são mais tenazes, que são mais duros, que mantêm o foco. Tem outros que, quando surge uma dificuldade ou alguma distração, o foco vai embora. Não é? Tem gente que é assim, é aqueles especialistas em começar. Não tem, né? O cara começa a academia, começa a aula de inglês, começa a aula de violão, ele começa um curso no Senac, ele começa um bocado de coisa, ela terminar só a graça de Jesus. No meio do caminho, ele desiste. Tem muita gente que é assim. Tem gente que, próximo ano vou fazer uma poupança. Só o começo. Só falta o depósito inicial. Mas acabou-se. Quando é no fim do ano, não depositou nada. Não tem foco. Tem gente que tem essa dificuldade. Agora tem outros não, que mantém o foco, mantém a linha, mantém a determinação. Né? É aquele que diz, eu vou tomar café agora sem açúcar. E toma mesmo. E toma mesmo. E aqui para nós, né, o cara que tem condição de tomar café sem açúcar, ele tem a capacidade de detonar o mundo. Reatividade emocional. Tem uns que são equilibrados sob pressão, o cara é frio, mas tem outros que sob pressão, eu vejo a hora explodir juntamente com a pressão. Então, irmãos, essa é a teoria chamada teoria dos 4 temperamentos. Temperamento sanguíneo, temperamento colérico, temperamento fleumático e temperamento melancólico. Essa teoria, ela é antiga, ela é de Hipócrates, uma coisa aí de 400 anos antes de Cristo. Ela não está totalmente superada, ela é uma base, porque ela, inclusive, foi desenvolvida a partir disso. Ele entende a influência da bilis, do gene, na psique das pessoas. O sanguíneo é aquela pessoa que geralmente é bem extrovertida, é bem sociável, é bem otimista, é uma fonte de energia. São aquelas pessoas que tendem a ser comunicativas, entusiastas, adaptáveis e a diferentes situações ele vai lá e consegue se adaptar. É fácil reconhecê-lo nas festas, ele é o centro das atenções. É aquele bem zoarento, que faz a zoada toda e que movimenta. Aquele que tem o temperamento colérico, e aqui eu digo com propriedade, porque sou assim, eu tenho uma forte pegada colérica. Eles geralmente são assertivos, são pessoas determinadas, são pessoas que têm uma forte energia, são pessoas orientadas por objetivos, geralmente dão bons líderes naturais, são propensos à impaciência e à irritabilidade. Isso é verdade, viu, irmão? É verdade, é verdade. O colérico se irrita com facilidade. O fleumático é aquele que tende a ser calmo, tende a ser tranquilo, raramente exibe emoção intensa. É aquele cara que quando está contando a piada, está todo mundo morrendo de rir, ele bem sério aqui, mantendo, sabe? Ele bem sério, sabe? São observadores, são pacientes,
eles têm uma natureza estável, são equilibrados. Os melancólicos, riquíssimo temperamento, eles são caracterizados por uma profunda sensibilidade, uma profunda criatividade, uma profunda reflexão, tendem a ser muito introvertidos, reservados, né? E aqui é bom não dizer assim, e aqui de antemão já vou dizendo, não tem temperamento bom ou ruim, esse é bom, não, o temperamento é o que é o que é. E é necessário dizer, irmãos, que ninguém por padrão é um único temperamento. Nós temos a influência desses 4 em nós, só que um mais do que o outro. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que os temperamentos que são voltados à extroversão, são extrovertidos, são o colérico e o sanguíneo. Os que são mais voltados para a introversão é o fleumático e o melancólico. Você tem traços de todos eles. Agora, alguns desses traços vão ser um pouco mais fortes em você. E tomando como base a palavra de Deus, e tomando como base os estudos do Dr. Tim LaHaye, nós observamos que existem alguns exemplos clássicos na Bíblia de cada um desses temperamentos. O sanguíneo é bem caracterizado pela vida de Pedro, o colérico é bem caracterizado pela vida de Paulo, Moisés é melancólico, Abraão é fleumático. O que é que nós vemos aqui? Todos eles são ou foram, permitiram-se ser uma bênção nas mãos do Senhor, independente de qualquer coisa. E Deus os utilizou com os seus pontos fortes e com os seus pontos fracos. Eles não se permitiram ser controlados, única e exclusivamente, pelos seus pontos fracos, e permitiram-se a que o Espírito de Deus, o próprio Deus, pudesse tocá-los e modificar aspectos do seu ser. É isso que é mais importante. Irmãos, todos nós temos pontos fortes, todos nós temos pontos fracos. Não há temperamento melhor ou pior. Isso é uma marca da diversidade humana. Esses temperamentos, eles podem ser transformados pelo Espírito Santo. Eles podem ser controlados pelo Espírito Santo. Sobretudo aqueles que têm dificuldades de temperamentalismos. Então, irmãos, hoje nós vamos falar de uma forma, digamos assim, inicial, sobre o temperamento de Pedro, que é o temperamento dito como temperamento sanguíneo. O que é que marca o temperamento sanguíneo? O que marca, irmãos, é a extroversão. São pessoas extrovertidas, comunicativas, sociáveis, gostam de interagir com outras pessoas, são comunicativas, têm facilidade em fazer novas amizades, são entusiasmadas, geralmente são pessoas cheias de energia, têm uma abordagem positiva da vida, conseguem ver o lado bom das situações, são adaptáveis a diferentes ambientes, a circunstâncias, tendem a ser espontâneos, abertos, são sociáveis, buscam estar em grupos, ajudando, sentem-se energizados quando estão com pessoas, são impulsivos em suas decisões e ações, age com base na emoção do momento. Na pressão, irmãos, no mínimo, o sanguíneo tem que falar. Se ele não fala, ele estoura. E é aí o problema. Porque muitas vezes, quando ele fala, ele estoura. Aí arrebenta. Porque a emoção vem um pouco antes do pensar. E ele acaba falando o que não devia falar. Às vezes, com a sua motivação, aquilo que há no coração até é bom. Mas ele é aquele que, no mínimo, vai se expressar. Porque ele é comunicativo. Ele tem facilidade em expressar opiniões. Ele gosta de compartilhar ideias. São sociáveis, entusiastas, se adaptam. São criativos. Têm uma forte empatia com as pessoas. E quando são líderes,
são líderes muito interessantes. Uma nota geral sobre eles: os sentimentos, não os pensamentos ponderados, é aquilo que tem ação vital em suas decisões. Falam antes de pensar, mas eles falam de um jeito tão sincero que acaba desarmando aquele que ele está falando contra. Geralmente, irmãos, dos meios sociais, as pessoas perdoam ele, dizendo: ah, rapaz, deixa ele para lá, ele é sanguíneo, ele é assim mesmo, né? Perdão, perdoe ele é sanguíneo, ele é assim mesmo. Se faz alguma besteira, os colegas ajudam ele. Agora, uma questão, ele é bem pavão, ele é mais confiante em si do que ele realmente é. Ele tem uma confiança, muito embora lá dentro do seu coração, ele está se borrando todinho. E a gente vai ver aqui, tomando como base o exemplo de Pedro, características do comportamento colérico na vida de Pedro, por exemplo. Pedro era um rapaz impulsivo, impulso, vai por impulso. Pessoas que têm um temperamento sanguíneo podem ajudar a agir sem pensar muito nas consequências, e às vezes elas podem tomar decisões precipitadas. Irmão, no livro de Marcos, logo no início, o primeiro milagre que está ali marcado é a cura da sogra de Pedro. Percebeu? O primeiro milagre do livro de Marcos é a cura da sogra de Pedro. Irmão, parece que eu estou vendo. Pintou fome entre os discípulos. Com certeza aquilo ali foi ideia de Pedro. Vamos comer lá em casa, Não tinha nada, irmãos, e a sogra dele, doente, ele chamou. Ele tinha que dizer alguma coisa. Ele tinha que fazer alguma coisa sob pressão. Pedro é assim. Muitos de nós que temos esse aspecto sanguíneo, somos assim, falamos, tomamos decisões no afã, no momento. Olha um exemplo interessante. João capítulo 18, versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Irmãos, esse momento é no Getsêmani. O soldado foi muito bom, porque ninguém tira espada para pegar pedaço de orelha, não. Ele deu foi para tirar a cabeça. Entenda isso. A impulsividade, pedaço de orelha a gente corta com um canivete pequeno de mão. Que a gente chega perto do camarada e diz: eu sou de Santa Rita, irmão, conheço essas coisas. Quando o cara tira uma espada, meu irmão, ele foi para arrancar a cabeça. Malco era um soldado experiente, ele se livrou, mas a impulsão da pressão, impulsivo. Nesse caso, ele foi impulsivo não de falar, mas ele foi impulsivo no agir. E essa impulsão é o problema. Agir ou falar sem pensar é um grande problema. É um ponto negativo. Outro ponto negativo, a superficialidade, devido à sua natureza sociável, às vezes podem ser superficiais nas suas decisões, até mesmo nos seus relacionamentos, priorizando quantidade mais do que qualidade das interações. Olha só um momento de superficialidade. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Aqui é a marca da impulsividade. É tu mesmo, Senhor. Se for tu, eu vou. Aí Jesus: venha. Aí ele foi. Só, irmãos, que a gente sabe que, infelizmente, esse pessoal é suscetível à distração. A distração tira o foco. A distração, ligado com a superficialidade, com a impulsividade, vai fazer uma coisa como essa, no mesmo texto. Reparando, porém, na força do vento, teve medo
E começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele começou, irmão, no foco. Se ele tivesse mantido o foco, ele ia até Jesus, mas ele começou a ver as ondas. Ele começou a ver o ambiente. Ele começou a sentir o drama. Ele começou a sentir o peso. E aquilo que é exterior mexeu nele, que é susceptível a distrações, susceptível de mudança de foco. E ele, aquela fé inicial, agora meu filho, se transformou em dúvida, se transformou em problema. Falta de comprometimento, tem dificuldade de manter planos, projetos, porque muitas vezes não se compromete de forma profunda. Ele prefere novas experiências, perde o foco com facilidade. Dá um exemplo. João 21, de 1 a 3. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Irmãos, Jesus tinha vencido a morte. Jesus tinha passado já a missão. Jesus já tinha feito, já tinha preparado. Mas sabe, o ativismo, a impulsividade, a perda, não, tem que fazer alguma coisa, Vou pescar. E o que é interessante, puxa todo mundo junto, né? Quem fala, ó, vou pescar, os outros responderam, nós vamos também com você. Foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Assim, falta de reflexão, a característica extremamente ativista do sanguíneo faz com que ele tenha dificuldade de introspecção e de reflexões mais profundas. Veja um momento interessante sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 até 20. Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 até 20. O texto diz assim, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês? Quem diz que eu sou? Quem é que vai falar? Pedro. Pedro tem que falar. Se ele não falar, ele tem um troço. Aí Pedro vai falar. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso aí foi um insight poderoso. A impulsividade de Pedro junto com o agir de Deus na vida dele. Porque ele não disse de si mesmo. E o próprio texto fala assim. Veja o versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor utilizou a impulsividade de Pedro para, naquele momento, falar algo que é uma grande revelação para todos nós até hoje. Agora, irmãos, no mesmo texto, no mesmo momento, na mesma sequência, vá no capítulo 16, a partir do versículo 21. A partir do versículo 21, lá diz, ó, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum vai lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens, no mesmo momento. A dificuldade de manter o foco, e muito provavelmente mexido pelo elogio de Jesus, muito bem, Simão, mas não foi você que disse. Percebe? Percebe? Então, irmãos,
veja, abra sua Bíblia aí, em Mateus, já está aberto, vá para o capítulo 26. E esse aqui é um dos textos que marcam de forma negativa a vida de Pedro, mas que mostra aspectos do temperamento dele. Mateus, no capítulo 26, os versículos 69, aliás, 33 até 35, o texto diz assim: mas Pedro, tomando a palavra, porque ele tem que falar, irmãos, Pedro tem que falar. Se ele não falar, ele explode, certo? Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E o que é pior, tem uma galera que vai junto, aproveita ele, vai junto. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vamos para a realidade, versículo 69. Pedro estava sentado fora do pátio, um empregado se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento. Sabe, irmãos, o que é que está dizendo? Ele está jurando. Ele está jurando. Não conheço esse homem. Mais para frente, aqui o peso. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. São características negativas do temperamento sanguíneo. E por que eu comecei falando sobre as características negativas? É porque são nelas, irmãos, que precisamos da ação do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossa alma para que nós possamos vencê-las. E transformando isso, irmãos, em uma oração prática, inclusive porque já faltam 4 minutos para encerrar essa mensagem, eu gostaria que você considerasse algumas questões. Você tem se agitado com facilidade? Você não tem conseguido refletir de forma mais profunda sobre sua vida, sobre Deus, sobre seu entorno? É possível que você tenha outras demandas emocionais, é possível que seja um momento, você esteja cansado, mas também considere a possibilidade da influência do seu temperamento. Vamos orar para que o Senhor te dê foco. Se você começa as coisas, mas não conclui, você é o especialista em começar. Começa a poupança, não vai adiante. Começa o curso de violão, não vai adiante. Começa a academia, não vai adiante. Pagou 6 meses, só foi 2. Especialista em começar, mas não tem condições ou não consegue concluir. Considere a possibilidade do seu temperamento e da ajuda do Senhor a vencer essas dificuldades. Muda constantemente de foco. Se esquece dos compromissos que fez, das resoluções, das obrigações. Tem dificuldade de manter padrões morais por causa da pressão externa. A pressão externa muitas vezes trabalha de um jeito que o cara acaba desdizendo aquilo que disse, como Pedro fez. É egoísta, gosta das coisas para si, é egocêntrico, gosta de ser o centro das atenções. Considere a influência do temperamento nesse sentido.
é instável. Fala o que não deve falar, com facilidade, sob pressão, falou besteira e depois vai ter que rever os conceitos, rever as pessoas. Tu tem andado por esse caminho? Se arrepende várias vezes da mesma coisa. Tem andado por esse caminho? Então, meu irmão, nós vamos orar. Eu gostaria de orar por você. Entenda, é para isso que a palavra de Deus nos confronta. Para que nós possamos observar aspectos da nossa vida que não andam em conformidade. Pedir a Deus que nos oriente, e Ele nos orienta. É isso que nós vimos no Salmo 139, nos versículos 23, 24, final do Salmo 139. Então, que o Espírito Santo do Senhor sonde os nossos corações nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus sonde, sobretudo, aqueles de nós que têm uma pontinha do temperamento sanguíneo aí, e que nas suas fragilidades tem feito o que há de errado. Que o Espírito Santo nos ajude. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, juntamente com a igreja, eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Nós que nos identificamos com aspectos do temperamento sanguíneo, meu Deus, meu Pai. Nós que temos agitado o nosso coração com facilidade, não temos tido condições de ter um foco mais profundo no Senhor, na melhoria de aspectos da nossa espiritualidade. Meu Deus, nós que não temos conseguido concluir ciclos das nossas vidas, que temos mudado constantemente de foco. Senhor, nós que movidos pela ira, temos sido egocêntricos, temos sido egoístas, temos sido instáveis. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, que muitas vezes pedimos perdão pelos mesmos pecados, tantas e tantas vezes, que nós consigamos enxergar que Tu és misericordioso, e que todo sentimento de culpa caia por terra dos nossos corações agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso ser, e que nós possamos identificar, entender, clamar pelo Teu Espírito, e virar a chave, que tudo isso que é negativo do temperamento, possa ser controlado ou transformado pelo Senhor. Nós dizemos a Ti, Senhor, modifica o nosso ser, para a Tua glória, oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, me permita fazer uma segunda oração. Nessa segunda oração, eu gostaria de orar ao Senhor por nós, para que nós tivéssemos mais profundidade no nosso relacionamento com Deus, para que nós tivéssemos mais profundidade no nosso relacionamento com o próximo, sobretudo mais responsabilidade nesse relacionamento com o próximo, e que nós tivéssemos cuidado com aquilo que é potencializador, negativo, no temperamento sanguíneo, que é a ira. O sanguíneo e o colérico, diante da pressão da ira, respondem de forma diferenciada, mas respondem. Geralmente, o sanguíneo falando, mas o colérico agindo. Então, que a gente tenha cuidado com a ira. Irai-vos e não pequeis, é o que diz o texto bíblico. Quando essa ira é uma indignação poderosa, santa, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos ter cuidado com a ira. Ela pode se transformar numa porta terrível para as nossas almas. Amém? Curve sua cabeça por um momento. Pai, queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida. Nós queremos Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê profundidade no nosso relacionamento contigo, proximidade, Pai, no nosso relacionamento com o outro, adquirindo mais responsabilidade do Senhor nesse sentido. Clamamos, meu Deus, para que o Senhor nos ajude nas manifestações de ira que vem tentar atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Pastor Tomás, enquanto o pastor Tomás vai subindo aqui, graça e paz, irmãos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa escola bíblica dominical,
tenham produtividade nessa escola bíblica. Amém? Amém? Amém. Me deu vontade de perguntar assim, só o sanguíneo? Amém. Não, eu vou fazer isso não.